Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Hoje o assunto é sobre contrato de namoro, um tema polêmico, mas que está em alta e faz parte do nosso dia a dia. Você vai ficar sabendo em que momento que o crush vira direito. E a diferença de união estável para namoro, o que é um namoro qualificado. E está aqui comigo para bater esse papo Érica Dias Lopes, advogada, atuante em direito das famílias e sucessões, secretária adjunta da Comissão de Direito das Sucessões da OAB Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada. Prazer te receber aqui, Érica. Muito prazer feliz é com meu. você aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui e de estar tratando de um assunto muito interessante, né? Bem polêmico e bem novo. É atual, né, Bem Érica? atual. Do nosso dia a dia, né, Do Érica? nosso dia a dia. Eu estou muito feliz da gente trazer esse tema para a gente bater esse papo aqui. Tenho certeza que nós vamos sanar muitas dúvidas das pessoas do dia a dia, porque está presente aí no dia a dia nosso. Nas né? nossas dúvidas, né? Exatamente isso, né? Érica, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, que é contrato de namoro, gostaria que você se apresentasse, você falasse como você começou na advocacia, a sua trajetória, para o nosso público te conhecer um pouco mais. Tá joia. Meu nome é Érica, eu sou advogada com atuação no direito das famílias e das sucessões. Às vezes a gente acredita que, na verdade, é a área que escolhe a gente, não a gente que escolhe a área. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu prestei estágio para o Ministério Público. E a a promotoria que eu fui iniciar era cível residual e logo ela se transformou em família e sucessões. Então, eu peguei essa matéria desde o início da minha faculdade, como estagiária. Na faculdade, você já entrou no Ministério Público? Eu entrei no Ministério Público. No Legal. segundo semestre, eu fiz um concurso e entrei como estagiária de graduação no Ministério Público estadual, Érica. aqui. E foi de onde eu tive a minha experiência na área de família e sucessões. E ainda permaneci no Ministério Público após 2 anos da minha formatura. Então, inicialmente, quando eu estava lá, eu pensava num concurso, mesmo para promotoria. Acho que nunca pensei para magistratura, mas para promotoria pensei muito. Mas ali, durante todo aquele período, eu fui percebendo que a minha atuação era com as pessoas. Que eu sentia, que quando eu lia, que quando eu entendia aquele processo, atrás do processo eu via as partes das pessoas e eu tinha aquele ímpeto, aquela vontade de ajudar. Você acredita que foi daí que nasceu a paixão pelo direito das famílias e sucessões? Com toda certeza, porque nas famílias e nas sucessões você tem que ter uma bagagem além do direito. Você tem que gostar das pessoas. De gostar de lidar com as pessoas. De lidar com né? as pessoas. Você tem que saber ouvir as pessoas. Exatamente. Muito importante a gente saber ouvir as pessoas. Né? E você tem que ter realmente uma qualificação a mais para atender, para receber esse público, para ouvir esse público, para tratar de um tema tão peculiar, tão sensível, que é o direito das famílias e das sucessões. É um momento que, na maioria das vezes, as pessoas estão fragilizadas. Isso. Então, você tem que ter uma sensibilidade, uma escuta mais apurada. E não é porque
às vezes acontece do profissional, ele está ali com a parte, né, atendendo, ela está narrando ali os fatos, mas ele já está pensando como é que ele vai redigir, como é que ele vai fazer. E não é essa escuta, né? Não. É aquela escuta ali, você ouvindo ela, sem pensar como é que você vai colocar aquilo no papel, né, doutora Érica? Na verdade, assim, o advogado, ele em todas as causas, ele é sempre o primeiro juiz da causa. Isso mesmo. E aquela escuta sensível daquele caso concreto é que vai fazer que o advogado conduza de uma forma melhor para uma solução do conflito, para a resolução daquela situação. E ele funciona tanto no preventivo quanto nos acordos e no litígio. É esse primeiro contato com o cliente. Dessa escuta é que dali você vai conseguir dar uma assistência. E, geralmente, a gente sabe que são em momentos bem mais sensíveis, frágeis e que tem muita repercussão na sociedade, naquela família, na sociedade, para o filho, patrimonial. Então, realmente, é uma área... E é sempre bom a gente tentar uma reconciliação, né? Que seja, de repente, uma discussão por guarda, ou uma dissolução ali de uma união estável, ou um fim de um casamento, né? Sempre procurar, né, doutora Érica, ver se realmente é isso que eles querem. Será que ainda não tem uma forma? Será que, de repente, eles não estão magoados, mas ainda existe amor ali entre as partes, né? Até isso na consulta nós conseguimos perceber, né? Com a boa escuta, a própria pessoa, isso é o princípio da psicanálise, ela vai falando, ela vai se ouvindo, ela vai percebendo, e nesses momentos a gente vai encontrando o caminho correto, se aquilo vai ser uma reconciliação, se ela vai se preparar para um possível divórcio. Há divórcios que chegam... O cliente chega no escritório só com o atestado de óbito já do casamento, né? Porque aquele divórcio já vem ocorrendo. Aquele vínculo conjugal, aquela sociedade conjugal, ela já vai se desfazendo. Mas aí ela chega naquele momento e ele já ocorreu. Há divórcios que é uma surpresa e é dali para frente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber do que vai se tratar, né? Doutora Érica, qualquer relacionamento começa com namoro. E antes, o namoro ele era assim, um pouco mais reservado. Não tinha essa coisa de as partes ali juntar as escovas de dente no final de semana, de um dormir na casa do outro, de viajar juntos, passar férias juntos. Hoje eles fazem isso naturalmente, né? E muitas vezes ali também, um acaba confundindo, de repente, que está já vivendo em união estável, o outro não. Então, gostaria que a doutora explicasse para nós o que é o namoro, se tem uma diferença do namoro para o namoro qualificado e a união estável. A doutora pode explicar para nós? Posso sim. O namoro, ele é um fato social. É um fato que ocorre na nossa sociedade. E ele não tem uma consequência jurídica, porque ele ainda não é formado uma entidade familiar. Já o namoro qualificado, ele tem uma projeção futura de uma constituição de família. E a união estável, ela é um fato jurídico. Ela tem repercussões jurídicas e ela tem alguns requisitos, que é a convivência pública, contínua e duradoura. E com o intuito de formar uma entidade familiar. Doutora Érica, o namoro para o ficar tem uma diferença? Porque hoje em dia ainda tem isso, né? Ainda tem o ficar, tem o namoro qualificado, tem a união estável e muitas vezes aí que a pessoa parte para o casamento, né? Porque tem o ficar hoje também, né? Então, isso aí... de cada... O assunto é bem polêmico, né? Bem polêmico. Eu entendo que ficar, você ainda não tem uma intenção, ainda você está conhecendo aquela pessoa, você ainda não tem uma intenção de namorar.
Namorar é quando os dois já se gostam, já sabem que querem se conhecer melhor, né? O ficar talvez ainda não tenha algum sentimento, não tem aquele sentimento da paixão, do gostar, de repente está ali, né, curtindo. E aí o namoro já tem um sentimento. E o qualificado, então, é aquele que você já mistura assim, as escovas de dente no final de semana? Então, esse namoro qualificado, ele é um nome que foi dado pela jurisprudência, pelo judiciário. Explica exatamente como é que surgiu essa nomenclatura do namoro qualificado, por que surgiu, doutora? Essa nomenclatura veio de um julgamento entre um casal de namorados que foram viajar, estudar fora, e lá eles resolveram alugar o mesmo apartamento. Eles saíram do Brasil. Eles saíram do Brasil, foram estudar fora. Certo. E lá eles resolveram, para a economia, ter o mesmo apartamento, eles ficar aquele período estudando fora. Um certo período, uma das partes resolveu retornar para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, falou, eu acho que esse namoro não está dando muito certo, eu vou ficar aqui pelo Brasil mesmo, vou dar continuidade aqui. A outra parte falou assim, não, mas nós temos uma união estável e já que você está terminando, eu quero a minha parte do patrimônio que você adquiriu nesse momento. Um adquiriu um patrimônio nesse período que eles estavam morando juntos fora do Brasil, mas eles saíram do Brasil com a intenção de estudar. Isso. Certo. Exatamente. E aí, quando se desfez esse namoro, uma das partes entendeu que convivia união estável e foi até o judiciário pedir o reconhecimento da união estável. Porque essa é uma das características da união estável também. É uma questão do brasileiro, né? Vai chegando, vai indo, isso, sem denominar, sem querer o ato formal do casamento. Que o casamento ele tem toda uma formalidade, exatamente, né? E a união estável não exatamente. tem. A união estável é diferente do casamento. A união estável, ela recebeu a mesma proteção do casamento para diversos efeitos jurídicos, patrimônio, sucessórios, mas ela não é um casamento. Exatamente. Até porque no casamento, né, doutora Érica, o casamento é tão sério ali, porque naquele momento que está sendo celebrado, se uma das partes brincar ali na hora que o juiz se aceita ali casar, e ela brincar, não, e depois falar, não, estou brincando, já tem que parar. Já tem que parar. E naquele dia não pode mais acontecer aquele casamento, né? Exatamente. É um ato formal. Isso. É um ato formal. A união estável, ela já é um fato jurídico. Ela vem se formando. Uhum. Ela vem se formando. Por isso que o requisito são esses 3 requisitos, né? A publicidade, a notoriedade, a durabilidade. Só que tem um outro problema no Brasil. Aqui não tem um limite para o reconhecimento da união estável. Mas antes da gente entrar no limite, doutora Érica, não vamos esquecer de voltar no limite. Okay. Eu gostaria que a doutora explicasse ainda sobre o namoro qualificado. Uma das partes entrou com ação no judicial, mas a intenção de querer o reconhecimento dessa união estável era para partilhar o patrimônio que foi adquirido na constância desse namoro qualificado. O judiciário entendeu como namoro qualificado. Exatamente. Aí o judiciário quis fazer uma diferença entre o namoro, a união estável, e denominou como namoro qualificado. Ou seja, aquele namoro, ele tem uma projeção para uma constituição de uma entidade familiar. Então, por mais que esse casal, ele saiu do Brasil, ele saiu para estudar, essa era a intenção, e não de formar uma família, né? Sim. O judiciário entendeu dessa forma. Dessa forma. Então, aí que veio a nomenclatura do namoro qualificado. Exatamente. Recente isso, né, doutora Érica? Hã? Essa nomenclatura é recente, né? Recente. Esse caso também é recente, É recente. Inclusive, alguns doutrinadores nem gostam muito de usar o namoro qualificado. Porque eles dizem assim, e os outros namoros seriam desqualificados? Tem sentido. Não é? Então, assim, é um namoro que tem uma pretensão de constituir uma família. Uhum. É mais ou menos como era antigamente. Namoro, um noivado, eles já não estão ali se preparando para o casamento? Isso. Exatamente. Uhum. É como se estivesse se preparando. Mas hoje você pode optar pela união estável
ou pelo casamento. Mas tudo começa com namoro, né, doutora? Tudo começa com namoro. Tudo começa com namoro. E aí que eu digo, né, que às vezes uma das partes ela confunde, né? Uma pensa que já está morando, já está em união estável, e a outra não. Porque de repente na cabeça de nós vamos constituir família, mas o outro ainda não está preparado para isso, né? Exatamente. E eu vejo assim que o contrato de namoro é um instrumento de responsabilidade afetiva e um ser honesto com o outro, né? Por que não ter um diálogo no sentido assim, ó, nós estamos namorando, nós estamos nos curtindo, eu curto muito você, existe um amor na nossa relação. Só que nesse momento agora, eu não gostaria de ir para uma união estável. Nesse momento eu não estou preparado para constituir uma família. Por que não ter esse diálogo? Por mais que é delicado, eu acredito ser válido esse diálogo entre o casal, para que não fique dúvida, né? O outro fica ali plantando que de repente está vivendo em união estável. É por aí, doutora Érica? O que hoje realmente faz toda a diferença num relacionamento é o diálogo. Se houvesse esse diálogo, ou se houver daqui para frente, né? Se a gente aprender a conversar, isso tudo fica muito mais claro. E fica muito mais fácil para o casal. Por que não conversar sobre uma futura projeção? Hoje nós estamos namorando. Isso. Basta honestidade, sinceridade, clareza. Hoje nós estamos namorando. Não há agora, neste momento, nenhuma intenção de constituir uma entidade familiar. Não há, nesse momento, em amealhar bens. Isso. Ou quem vai se responsabilizar por uma conta ou outra, ou um crescimento, ou um auxílio. Um vai ficar trabalhando, o outro vai estudar, o outro vai ajudar com os filhos, o outro vai se dedicar mais ao trabalho, que é como acontece na sociedade conjugal, que é o casamento. Isso também ocorre na união estável. Na união estável é o esforço conjunto daquele casal para comprar bens, para constituir uma família. E ali vão se formando. O problema é que não há diálogo. E, às vezes, quando isso se desfaz, porque é quando se desfaz que a gente vê a dificuldade, não é quando está ocorrendo. Quando está ocorrendo, às vezes, a gente nem percebe que está convivendo em uma união estável. Mas é quando isso se desfaz. E aí é levado ao judiciário. E aí é deixado ao judiciário o critério de analisar. Por isso que a ação é de reconhecimento, a maioria, né? Porque há casais que vão também ao cartório e fazem o contrato de união estável, né? A escritura pública daquela união estável. Escolhem um regime de bens como é no casamento. Isso também é possível, né? E há outras cláusulas também de fidelidade, de disposição de patrimônio, de assistência mútua, né? É até bom a gente deixar aqui, claro, que um reconhecimento de uma união estável, a escritura ali que está sendo lavrado em relação à união estável, que o casal ele pode escolher o regime de bens, não precisa ser o regime da separação, da comunhão parcial de bens, porque às vezes as pessoas pensam, porque a gente fala muito, né, que a união estável ela rege pelo regime da comunhão parcial de bens, mas ali naquela escritura pública pode ser escolhido sim um regime, né, separação total de bens. Exatamente, para você ver o que é uma conversa, uma orientação jurídica, como ela evita. Na família, a gente também trabalha muito preventivamente, né? Agora, por que as pessoas têm a ideia de que é parcial? Isso. Porque não é conversado, não é dito. Ele só é visto, só se percebe que como estávamos dizendo, que é uma união estável no momento da dissolução, quando vai ao judiciário. Isso. Ah, mas eu te ajudei esses anos todos, eu estive com você esses anos todos. Aí vem a discussão, não, mas eu não estava em união estável. Aí vem o processo de reconhecimento
E naquele mesmo processo é o reconhecimento e a dissolução. Nesse caso, como durante esse período eles não conversaram, não escolheram o regime de bens, o que vai ocorrer? Vai se aplicar o regime parcial de bens. E o que o patrimônio que foi adquirido por ambos ali, né, pertence a ambos. Pertence a ambos. Se um adquirir o patrimônio maior do que o outro, metade é do outro e vice-versa, né, doutora Érica? Até pelo princípio para você não usar o enriquecimento sem causa. As duas partes foram com o mesmo esforço. Por que uma parte vai sair desprivilegiada da outra, se ambos aplicaram os mesmos esforços? Não, mas não é bem assim, eu não queria comunicar o meu patrimônio anterior. Então é preciso conversar. É preciso de uma orientação jurídica. É preciso formalizar isso, nem que não seja o ato formal do casamento, se não tem essa intenção, mas que seja o ato formal do reconhecimento da união estável. Ou o contrato de namoro. Isso, agora explica para nós o que é o contrato de namoro. Por que hoje as pessoas estão procurando tanto fazer o contrato de namoro, doutora Érica? Há 3 motivos que as pessoas procuram para o contrato de namoro. Porque, em regra, sempre há dos casais que acha que ele não está convivendo em uma união estável, está namorando, mas o outro acredita que convive numa união estável. O segundo fato é a proteção patrimonial. Pode ser que um dos namorados ali, ele tenha um patrimônio vultuoso, ou já tenha um patrimônio dos seus pais que tenha vindo, ou já adquiriu na sua vida algum patrimônio. E ele entende que aquele patrimônio é dele, e que é partilhado ali para frente, de repente, mas não todo o patrimônio. Porque isso pode ocorrer na sucessão, não é só na questão patrimonial, né, daquela parcial de bens, né? Então, ela tem toda uma consequência jurídica. Então, naquele momento, a pessoa pode falar assim, não, eu quero uma proteção patrimonial melhor. E tem o terceiro fato, que é a proteção de terceiros. É isso, são 3 fatos. Em regra, né? O contrato de namoro, ele veio mais então para frear, para poder brecar um pouco a união estável? Porque de repente eles estão ali vivendo, não é uma união estável. Então, vamos fazer um contrato de namoro que dá uma freada mostrando que não é uma união estável. O contrato de namoro, ele vem basicamente aí para proteção patrimonial e para efeitos de terceiros. E o namoro, a união estável, a gente precisa diferenciar. Eu acho que a doutora Érica também já falou isso no início. Nós fizemos essa diferença entre o namoro, a união estável e o casamento. São 3 institutos totalmente diferentes. O namoro, ele é só um fato social, não tem repercussão jurídica, não há ali naquele momento uma entidade familiar. A união estável, ela é um fato jurídico com repercussão jurídica, ou seja, vai haver divisão de bens, pode haver assistência mútua é a pensão. Que e no namoro já não tem, o namoro ele já não tem, porque ele não tem essa intenção de constituir uma família. Eles não estão ali naquele momento para unir os esforços para em comum desenvolver uma vida a 2, uma sociedade, né? Nós estamos batendo papo sobre contrato de namoro com a doutora Érica Dias Lopes. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa seu like aí, porque o YouTube entende com teu like que o conteúdo é relevante e ele faz a entrega para mais pessoas. E o assunto tá bom, que é contrato de namoro. Doutora Érica, como fazer um contrato de namoro? Então, nós temos que ter muito cuidado nessa questão de um contrato de namoro. O contrato de namoro, da eficácia jurídica do contrato de namoro, seria um contrato preliminar. Então, por que preliminar? Porque só é possível, num contrato de namoro, tratar do que é presente
e passado. Não é possível tratar do futuro. Como assim? Hoje eu estou namorando. Hoje eu não tenho uma entidade familiar. Não pretendo constituir uma entidade familiar, não pretendo dividir bens e nem amealhar bens em conjunto. O passado nós sabemos também que, enquanto estávamos namorando, também não. Mas e o futuro? Em geral, a gente não vai evoluindo esse namoro? Então, futuramente, você pode dizer que não haverá uma união estável? Então, nesse contrato preliminar, tem que estar previsto que, se futuramente transformar esse namoro em uma união estável, você pode escolher o regime, inclusive da separação de bens. Esse contrato, ele pode ser feito particular ou obrigatoriamente tem que ser feito por escritura pública, doutora Ele pode Érica? ser feito particular e pode ser levado à escritura pública. Agora, mais seguro seria a escritura pública, né? Exatamente. Porque fica mais difícil de ser questionado por uma das partes, caso venha a ter um término desse relacionamento, porque eu acredito assim, doutora Érica, que você fazendo um contrato através de fazendo aquele contrato de namoro através da escritura pública, fica mais difícil vir no fim desse relacionamento, desse namoro, e dizer o seguinte: ah, mas eu não sabia que eu estava assinando. Eu assinei aquele documento que você me deu no dia que nós tínhamos bebido muito vinho. Você fez ali um jantar, então eu já estava assim mais para lá. Então, na verdade, eu nem assim, sabia direito o conteúdo do documento que eu estava assinando. Então, fica mais fácil, se for um contrato particular, de ser questionado. E fazendo ali perante o tabelião, eu acredito que fica muito mais difícil de ser questionado. Traz uma responsabilidade para aquela parte. Porque um contrato, a gente tem que lembrar que pactuou, tem que cumprir. A gente tem que lembrar dos princípios do contrato, dos negócios jurídicos, né? A autonomia da vontade, das vontades, a liberdade contratual e o mais importante, que é o que vai reger todo esse contrato, o princípio da boa-fé. Então, se naquele momento você estiver também fazendo um contrato de namoro para só se beneficiar e lá na frente você estiver constituindo uma união estável, ele não vai ter validade. E é essa a dificuldade do contrato de namoro, de ser levado ao judiciário. Porque hoje você pode fazer um contrato de namoro, pactuar, um contrato preliminar, prever que se isso ter as suas cláusulas lá, mas se no momento que ele for levado ao judiciário, lá configurar uma união estável, não vai adiantar ter feito um contrato de namoro. Porque acontece, né? Acontece. Às vezes, o casal, ele já está convivendo ali, dia a dia, como se casados fossem, e fazem um contrato de namoro e não de uma união estável. Isso perde totalmente a validade. Exatamente, esse contrato, né? Perde totalmente a validade. Esse é o ponto do contrato de namoro. Essa é a pedra de toque de discussão do judiciário. Ora, se até a união estável é levada ao judiciário para o reconhecimento, porque as partes ali não se entenderam, não sabem exatamente quando isso aconteceu, porque ela tem que saber, porque a partir dali é que vai se avaliar o patrimônio em comum, né? Se tem assistência mútua entre o casal. Então, isso é levado ao judiciário. Imagina um contrato de namoro. É a mesma situação. Vai ocorrer da mesma forma. Vão ser verificados todos os requisitos. Então, o casal, quando ele firmar um contrato de namoro, esse contrato preliminar, que é uma das possibilidades, ele tem que estar ciente que, se evoluir, não será mais considerado como um namoro, será considerado como uma união estável. E também não vai... a gente senta, a gente conversa, que agora nós vamos passar a conviver em uma união estável. Mas não fazem aquele escritura de união estável com data retroativa, porque lá era namoro qualificado, né, doutora Érica? Exatamente. Inclusive, o STJ nem permite no contrato da união estável que não retroaja. Porque senão é muito fácil. O STJ já tem esse entendimento, já que não deve retroagir. Não deve retroagir. Isso. Embora a gente tenha algumas críticas, porque, na verdade, o fundamento
para isso do STJ é a proteção de terceiros. Nós vamos falar dela porque é muito importante, é a proteção. Mas imagina nós dois aqui, duas pessoas que se conhecem, convivem há 10 anos, e é naquele momento, 10 anos depois, elas percebem que estão numa união estável e falam, não, vamos fazer um contrato aqui, dizendo que há separação total de bens. Mas e aquele período de 10 anos? E se naquele período, aquele casal contraiu uma dívida, né? E se naquele período aquele casal contraiu bens e aquela parte uma das partes vai estar em desvantagem. Então é por isso que há esse entendimento, apesar de eu não concordar totalmente com isso, né? Porque o terceiro ele tem as proteções dele, ou seja, para o casal pode retroagir, mas para o terceiro, se for para fraudar um terceiro, não vai poder retroagir. E o que seria fraudar um terceiro? Por exemplo, um casal vai conviver, aluga um apartamento, eles saem daquele apartamento ou são despejados, e a dívida? A dívida vai só para o que assinou o contrato? A dívida só está no nome da doutora Érica. O contrato está só no nome da doutora Érica. Mas se eu convivo em união estável, se quem não está conseguindo receber de mim, pode vir acionar o meu convivente, o meu companheiro. E aí, se tem um contrato de namoro ali, já não vai poder ir. Exatamente, mas tem que lembrar, só se for um namoro. Namoro. Se for uma união estável, vai desconstituir. A gente tem que sempre lembrar que um contrato de namoro, ele é presente e pretérito. Ele não pode prever o futuro. E outra condição da eficácia jurídica, porque isso aqui é onde a gente tem maior dificuldade, então tem que ser bem claro. Isso. A outra condição para outros doutrinadores seria uma declaração de inexistência de união estável. Você vai ao cartório, o casal, certo, né? Ambos os namorados chegam lá, sentam na frente de um tabelião e falam: nós queremos declarar que nós não convivemos em união estável. O contrato é mais para fazer essa declaração, que não existe uma... São duas coisas diferentes. Uma seria o contrato preliminar, um contrato preliminar de namoro com uma cláusula futura de uma possível união estável. E havendo essa possível união estável... acredita que essa cláusula ela é importante colocar? Eu acredito. Ou eles estão ali, fizeram um contrato de um namoro... E com o tempo foi surgindo a vontade, evoluiu para querem formar uma família, uma entidade familiar. Não basta sentar e conversar, vamos fazer o seguinte, nós vamos, depois eu gostaria até que a doutora falasse de que forma que desfaz um contrato de namoro. Vamos agora desfazer esse contrato de namoro. Ou vamos casar, ou vamos viver em união estável. Exatamente, você pode, vai depender exatamente de cada situação. O direito, né, doutora, nós sabemos que ele é caso a caso. Então, se era uma declaração de inexistência de união estável, se há uma união estável, ele já não é válido. Você vai com a própria outra escritura, você já invalida aquela. Agora, se há um contrato preliminar de namoro, com uma cláusula darwiniana, né, de evolução, nós vamos evoluir, ele vai se tornar uma união estável. E se tornando uma união estável, a gente já prevê que o regime será ou de separação total, ou de comunhão total, ou até mesmo, aí é que não precisa declarar, né, se seria comunhão parcial. Não precisa nem escolher, né? Não precisa nem escolher. É a comunhão parcial de Exatamente. Caso eles esquecem ali de escolher, de dizer qual regime que eles gostariam que aquela união estável, né, fosse regida, automaticamente vai ser pelo regime da comunhão parcial de bens. Né? Exatamente. Isso são possibilidades que os doutrinadores estudam para quando isso chegar ao judiciário. Nós estamos aqui trabalhando no preventivo. Prevendo, tentando proteger todo esse patrimônio, porque é o que as pessoas querem hoje. Exatamente isso. Né? Você não sabe se aquele namoro vai dar certo, se aquele namoro vai evoluir para uma entidade familiar. Você tem filhos, você quer proteger a herança dos seus filhos, você quer proteger seu patrimônio.
Isso né? mesmo. Se esse namoro não der certo, se aquele período de convivência não deu muito bem, e aquela pessoa resolve entender que ela convivia em união instável, vou passar por todo esse processo judicial. Porque imagina só, né, doutora Érica, vamos imaginar um caso concreto. O casal, ele está ali, um namoro qualificado, não fizeram um contrato. Um vem a falecer, mas já estava ali um namoro um pouco duradouro, contínuo. Configurando público, a união. Né? Não tinha aquela Ali no convivência caminho, totalmente. aquela linha tênue, Isso. configurando uma união estável. Mas estava ali na cabeça de um vem a falecer. E o que faleceu tinha patrimônios, deixou patrimônios. E aquele namorado, aquela outra parte, ela entra com uma ação de reconhecimento de união estável. Ela vai partilhar com os filhos. Pois é. E aí, com o contrato, por mais que de repente, e ainda não existia essa união estável, fica mais. Não existia união estável. Estava um namoro qualificado ali. Mas e se o judiciário entender que existia? Exatamente. Mas também se o Se judiciário não entende que não entende também. Vamos dizer que nós temos 50% que o judiciário possa entender, como nós temos também 50% que não entende que era um namoro qualificado. O patrimônio dele foi reservado. Sim. Vai ser ali distribuído, vamos dizer que ele tinha filhos ou deixou pais vivos, né? Agora, imagina se o judiciário reconhece. E se configurar mesmo? E se aquela outra parte entendia que era namoro, mas de fato era uma união estável? Vai haver. Então é melhor deixar tudo bonitinho, né? Exatamente. Ser honesto. Isso. O que está faltando hoje é diálogo nos relacionamentos, e não é puxando sardinha para o nosso lado, mas conversando com o advogado. Isso. É através da conversa do advogado que você se protege, que você entende e previne. Você conhece a sua condição, você se prepara para essa condição e você evita conflito. Isso, evita mesmo. Você evita. O advogado, ele pode, naquele momento, naquela escuta, ele mesmo identificar, às vezes, mais do que o cliente, a própria pessoa. Ela vai falar, olha, isso aqui já está configurando uma união estável. Que tal fazer um contrato com separação? É isso que você pretende? Mas, às vezes, não pretende que se separe, mas que se formalize. Isso. Às vezes, não, eu quero com aquela pessoa dividir tudo que eu tenho, ou daqui para frente, nós nos conhecemos agora, nós vamos nos unir para poder fazer isso. Não é raro, hoje em dia, falar tudo é separação ou comunhão parcial. Não, tem pessoas que estão casando na comunhão total de bens. Jura? Tem pessoas que não têm patrimônio anterior. Uhum. E elas entendem, já são mais maduras, maturidade, sabedoria não tem nem nada a ver com idade, né? De que elas vão construir juntos. E por que não? É uma escolha. Hoje é muito mais fácil a gente, nesse mundo, né, de tantas disputas, imaginar que seria separação. Mas é uma escolha do casal, está ali disponível. Então, o advogado, ele vai orientar de acordo com o desejo do casal, de acordo com o patrimônio, de acordo com a prevenção que pretende, se a preocupação é sucessória, né? É mesmo. Então, olha só, se você vive em um relacionamento que é uma união estável, não faça contrato de namoro, porque não tem validade nenhuma. E também não faz um contrato de namoro e vai morar com a pessoa lá, porque também não vai ter validade nenhuma, né? Nenhuma. Doutora Érica, vamos voltar no limite lá do tempo da união estável, que a gente deixou? Falei, vamos voltar, eu anotei aqui para a gente voltar nesse assunto. Não, como é uma questão que não é feita pelas partes, não é o casamento formal, que é dito ali naquele momento, escolhido, naquele momento, no pacto antinupcial, qual será o regime, e ele vai ocorrendo, então, e um dos requisitos é a durabilidade,
isso sempre foi levado ao judiciário. Como que é verificado essa durabilidade? Na nossa lei não tem. Em Portugal, há uma previsão de 2 anos. Olha, aquele casal que convive, né, de forma notória, pública, ele, acima de 2 anos, ele já estaria convivendo em união estável. No Brasil, não. No Brasil, pasmem, mas já foi verificado, já foi reconhecido uma união estável com 2 meses de convivência. Meu Deus. Mas é possível, de repente, aquelas pessoas não tinha antigamente 3 meses conhecer, namorar, noivar e casar. De repente, aquelas pessoas se conhecem, decidem que um é o amor da vida do outro, né? Aquela paixão, aquele e vamos fogo, ter filhos, vamos juntar, você vai trabalhar, eu vou ficar em casa estudando, vou te ajudar a ficar em casa, vou ficar em casa, eu vou organizar toda a casa, toda a estrutura para que você possa trabalhar, nós vamos conviver. Se a pessoa conseguir provar isso, é uma união estável. É uma união estável. E aí um vem a falecer, vamos dizer, né? Naqueles 2 meses, naquele período, porque é a única, infelizmente ou felizmente, a única certeza que nós temos na vida. E se esse que faleceu ainda, né, doutora Érica, tinha um patrimônio considerável, mas não deixou, né, os herdeiros necessários, não deixou pais, não deixou avós, não deixou filhos, não deixou neto, e ainda a companheira ou o companheiro herda sozinho, né? Exatamente. Então, é um assunto sério, que precisa hoje ser tratado, e não é tratado pelo judiciário, porque você está deixando o Estado interferir. É tratado hoje porque as pessoas não se previnem, não conversam, não procuram um advogado, porque poderia ser tratado, é autonomia privada, é a sua vida que você está deixando para o judiciário decidir. Quando poderia ser decidido por você. Por que não ter essa prevenção? Então, por que não ter esse olhar para si mesmo? Esse amor próprio, esse cuidado com você, com seu relacionamento, com seus pais, com seus filhos. É preciso ser enfrentado num relacionamento. Será mesmo que um relacionamento pode ter sucesso ou continuar se não há esse diálogo, nem sequer sobre os bens? Isso mesmo. Doutora Érica, nós estamos já caminhando para o final do nosso bate-papo. Talvez a doutora até já tenha respondido essa pergunta que eu vou fazer, mas eu não posso deixar de fazer, até porque a gente ouviu essa pergunta, essa frase no congresso, né, que nós participamos recentemente. Em que momento que o crush vira direito? Quando foi boa essa fala dele. Foi excelente. Quando que o crush vira direito? Quando vira um fato jurídico. Ou seja, quando se configura uma união estável. Porque a partir daquele momento terá repercussão jurídica. Né? O namoro, ele não tem repercussão jurídica. Mas a união estável, sim. Isso mesmo, né? Doutora Érica, tem de repente nós deixamos de abordar, né, algum assunto importante envolvendo o contrato de namoro ou a união estável, que a doutora queira falar? Não, eu acho que a gente tem que estar sempre, é o que nós viemos aqui, o que norteou toda a nossa conversa, né? Que é preciso estar atento a si mesmo, ao seu relacionamento. Tem dúvida, nós advogados estamos estudando, prestando atenção em todos esses temas para poder dar toda essa assistência jurídica. Então, é um tema que precisa ser enfrentado. É a sua vida, é o seu patrimônio, são seus filhos. Então, é um assunto que não dá mais para jogar para debaixo do tapete. É aquela sujeirinha, aquele casal que convive, não conversa, vai indo, não é honesto. A gente tem que lembrar que a lealdade é um dos requisitos
de uma convivência, né? Não é leal um com o outro, aquilo tudo vai sendo jogado para debaixo do tapete, e é onde a gente vê tantas e tantas discussões no judiciário. É cansativo, é um sofrimento, é necessário testemunhas, você deixa a sua vida para o juiz decidir, levam anos de litígio. Então, aí aquilo que um dia foi bom pode se tornar um tormento, isso. né? É que eu falo, né? É tão desgastante, né? Para o casal ali, para o advogado. Então, assim, não é tudo que vale a pena levar para o judiciário. Não. Porque, às vezes, o casal ele vai para o judiciário, aí começa ali o conflito cada vez mais a aumentar, e aquilo que eles viveram durante o casamento, porque, gente, todo casal, ele vive o seu momento ali, seu momento feliz. Nenhum casal. E às vezes, exatamente por falta desse diálogo, ele tem esse desfecho tão lamentável, né? E aí vai esquecer aquelas memórias maravilhosas, porque, gente, o casal passou por esse momento maravilhoso. Eu tenho certeza que a maioria dos casais, eles têm um momento muito mais de felicidade do que um momento ali que começa a desgastar o relacionamento, tudo. Por que não preservar, gente? Exatamente. Mesmo com o fim, com o término daquele relacionamento. É preservar. Por que não? É preservar. E as pessoas às vezes têm uma ideia errada de que o advogado ele vai querer o litigioso, o contencioso, a justiça. Não é, principalmente na área de família. O que nós queremos é que aquela vontade do cliente seja feita. E para isso precisa conversa, ele precisa entender aquele direito, precisa entender que ele vai ceder, que ele vai perceber o momento, mas ele vai escolher uma parte, vai escolher a outra parte, vai escolher. Esse é o nosso trabalho, auxiliar para que essas partes consigam conversar, para que elas consigam encontrar a solução daquela discussão inicial deles ali. Porque se eles não chegarem à vontade deles naquele momento ali, aquela vontade deles vai ser substituída pela vontade do judiciário. De um terceiro que não conhece, né? De que não conhece. Então, a dinâmica daquele casal, o sistema daquele casal, né? Exatamente. Do filho que quando envolve guarda. E o contrato de namoro, uma declaração de inexistência de união estável, prestando atenção no princípio da boa-fé, prestando atenção no que é hoje, e se futuramente não for, e a declaração for sempre honesta, com o intuito, com a realidade que ocorre naquele momento do casal, ela vai trazer um benefício muito grande. Isso mesmo. Porque é aquele momento a pessoa está escolhendo, ela está tomando autonomia da sua vida. Não é escolhendo. E se houver uma dissolução, isso será feito com muito mais facilidade, porque aquilo já foi definido. Porque a gente sabe que no momento da dissolução não é aquele sentimento do início, de que você vê todas as coisas boas, você só vê as qualidades. No momento da dissolução é o contrário. Você vê todos os defeitos, todos os obstáculos. Provavelmente há uma das partes ali que está magoada, que tem tristeza, ou se entende que não saiu ali daquele relacionamento em pé de igualdade. Então, se você não consegue conversar num momento de felicidade, você não vai conseguir conversar naquele momento de tristeza. E você vai deixar para o advogado conduzir isso até o judiciário. E se você não decidir, quem vai decidir sobre a sua vida e seus bens será o juiz. E às vezes é melhor até ceder um pouquinho ali, mas ter paz, né, doutora Érica? Sim. Não tem, num casamento, a cessão. Você vai ceder. Exatamente. Então, naquele momento da dissolução também. Por que não, né? Por que não? De repente, vou ceder aqui, mas eu vou ter paz para o resto da minha vida, eu vou viver em paz. Né? E quando se trata de bens materiais, né, a gente reconquista. Né? Ou
a gente entende o que pode ser para cada um ali, qual forma que aquilo pode ser feita, o que é melhor para cada um. Às vezes para um é suficiente uma coisa ou outra. Não é um assunto nosso, é um assunto do casal. O que nós fazemos é orientar esse casal dentro dos limites da lei e do que pode ser melhor para eles ali naquele momento. Esse é o papel de um bom advogado de família. Orientação na prevenção, orientação no momento de conflito, para que a sua declaração, a sua vontade, mesmo que haja dificuldade de comunicação entre aquele casal, seja feita. Aquele período vai passar, o período do término, o período do luto, mas se você sair dessa relação bem, você reconstrói a sua vida bem. Isso. Né? Eu não sei se a doutora Érica também já passou por esse momento de estar ali numa audiência, né, de um término de um casamento e uma parte nem olha para a outra. Então, a gente ali como advogados passam, poxa, esse casal viveu tantos anos, né, e hoje um não consegue olhar para a cara do outro. Olha o fim do término desse casamento. E quando tem filhos, você pensa, e eles têm filhos, eles precisam aprender a conviver, eles precisam enxergar que hoje eles não vivem mais, não existe o casal conjugal, mas o casal parental, aquela família, ela vai existir para sempre. Mas a gente tem que entender também que aquilo é um período, né? O que não pode é persistir isso durante muito tempo. Naquele momento do término, há uma tristeza, há de fato uma decepção, porque se ocorreu a dissolução, é porque alguém ali não cumpriu algum difícil, combinado. Né? Quando os dois falam assim, acho que realmente nosso casamento chegou ao fim, mas não existe culpados, até porque hoje em dia não tem mais. Se a gente levar para a culpa aí, que não há reconstrução da vida mesmo. E mas é muito difícil o casal chegar e falar assim, eu acho que o nosso casamento já terminou. O que você acha? Sim. Vamos cada um seguir a tua vida, e vai lá, faz. E mesmo que isso ocorra, naquele momento que se desfaz, a outra pessoa ela se reconhece diferente e recomeça diferente, ou decide ser diferente, ou se resgatar, ou se encontrar, e aí é diferente para aquela outra pessoa, e naquele momento ali elas não se reconhecem mais. E aí, dependendo dos ânimos, essa mágoa, essa tristeza, o que a gente assim já com alguma prática e experiência, ou experiência pessoal mesmo, aprende que isso é um período de luto. É um período né, que passa, né, e você vai aprendendo a conviver com aquilo, mas tem que superar. Sim, o que não pode ser eterno, perpétuo, o que não pode ser, o que não pode ocorrer é você deixar isso interferir na sua vida ao ponto de você não conseguir ceder, de não conseguir conciliar, de não conseguir perceber a sua própria responsabilidade, seja naquele casamento, dos patrimônios, né, ou futura com os filhos, ou de prestação de assistência. Isso não pode ocorrer, mas a gente vê muito, mas quem decide por esse caminho, infelizmente, o processo é mais doloroso, é mais longo. Então, conciliar, ceder, compreender, ter uma boa consulta, uma rede de apoio, nesse momento é muito importante, um psicólogo, a família, os amigos, né? Quem tem essa rede, ela consegue se recuperar melhor, entender as situações melhor, porque a gente tem que recomeçar. E o luto do casamento, né, doutora Érica, ele só perde para o luto da morte, né? Só. E tem para cada pessoa, para uns o luto pode durar 6 meses, mas parece que a média é uns 2 anos, né? Até porque tudo se refaz, né? Você tem que ir a uma nova casa, uma nova rotina, com os filhos, com a vida, às vezes de trabalho, às vezes financeira. Às vezes você tem que
reestruturar a tua vida financeira. Então, né? ele é um período, é um processo. É um processo. Né? Não há quem se possa admitir que é um período fácil, né? Até mesmo quando os casais têm esse diálogo, essa urbanidade, e aí eles decidem. Mesmo os que decidem... Isso. Mesmo para aquele que teve a iniciativa de colocar um fim naquele casamento, naquela relação, é dolorido. É dolorido. Né? Tem o seu período também de luto ali. Tem. Né? Porque é uma família, né? É um sonho desfeito, né? Que está sendo desfeito. Você mora numa casa, você vai todos os dias por aquele caminho. Exato. Você compra o pão francês que o marido gosta, faz a janta daquela forma, arruma a cama daquela maneira, convivem com os amigos em comum, e de repente tudo aquilo se desfaz. Até o corpo leva um tempo para acostumar com uma atividade física, com um sono, com um país, com um clima, porque como que vai ser tão fácil desacostumar de não ter mais uma pessoa que você convivia? É verdade. Né? Então a gente que trabalha com isso também tem que respeitar muito e entender. A gente gostaria muito que todos compreendessem todas as questões, mas não é fácil. Não. É um momento de dor, de sofrimento, de sem perspectivas, de entender o que vai ocorrer na vida, né? Verdade. De reorganização. Então não tem como você exigir tantas coisas, né? O que pode ser feito e deve ser feito é ter sempre um diálogo e sempre se prevenir nessa forma. E aí que nós, advogados, temos que trabalhar com muita sensibilidade, com muita atenção, com muita empatia, sem julgamento, né? Nenhum, de forma alguma. E sem fomentar o conflito, E né? sem fomentar o conflito. Exatamente, porque Eu, nesses momentos, inclusive, indico que você utilize toda a sua rede de apoio. Exatamente isso. Toda a sua rede de apoio. Isso mesmo. Que papo gostoso. Ai, nossa. doutora Valnete, eu que agradeço. Uma delícia. Desse bate-papo nosso. Um assunto, começamos com o contrato de namoro, que é um pouco polêmico, né? Mas está no nosso dia a dia. Partimos para a união estável, partimos para o casamento, né? Para o relacionamento, porque não tem como, não tem como a gente não tratar de um todo disso tudo, né? Não tem, verdade. Nós estamos aí cuidando de tudo isso, com muito carinho, né? Muito obrigada pela tua participação aqui, por você disponibilizar do seu tempo e vir aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço. Gostoso. Foi mesmo. Gratidão por você. Foi eu que muito agradeço, bom mesmo. doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.